Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso Criar, Criando Harmonia em Seus Sonhos. Então eu decidi gravar esse vídeo para que você conheça um pouco do Diego, me conheça um pouco, tá? Para você saber um pouco também do porquê que eu fiz criei esse conteúdo e decidi disponibilizar esse curso para todos e todas vocês, tá? Então, primeiro, eu quero dizer que não adianta diplomas, isso eu acredito. Livros, cursos, mestre terapeutas, sociedade, tem empresa, isso que aquilo, não adianta nada, né? Eu dou curso, palestras, workshops, atendo pessoas, mas isso também não adianta nada. Se você não aliar o seu conhecimento com os seus sonhos. Então, durante o curso eu vou perguntar muito quais são os seus sonhos, suas metas e suas utopias. E é uma técnica que nos ajuda a olhar para dentro e despertar muitas vezes os detalhes que, quando a gente encontra, faz toda a diferença. Então veja bem, quando eu tinha 10 anos, eu tinha um sonho. Eu comecei a jogar futebol. E daí comecei a ir em campeonatos, pra lá e pra cá, eu jogava futebol de salão. Eu jogava por jogar. Entre aspas, né? Minha mãe colocou. Porque quando eu tinha 6 anos de idade, na verdade, um amigo meu me viu jogando futebol. Ele me ensinou a fazer os primeiros dribles. A gente morava um na frente da casa do outro, ele era mais velho, né? Inclusive o irmão dele chegou a jogar profissionalmente no Rio Grande do Sul. E eles jogavam muito bem futebol e eu ficava ali no meio, né? Eu não conseguia nem encostar na bola, porque eles eram muito bons. Eles eram 4 irmãos e eles jogavam bola assim muito bem. Tanto é que um deles foi até treinar no profissional. E ele me ensinou a dar os primeiros dribles, a meia-lua e tal, a dominar. E ele falou, cara, você leva jeito pro futebol. Na verdade, talvez eu nem levava tanto jeito, mas eu era tão empolgado e entusiasmado, né? E esforçado, que ele decidiu ir lá falar com a minha mãe. Olha, dona Idelma, eu gostaria de levar o Diego treinar lá, futebol com um treinador, e minha mãe não deixou. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe autorizou eu treinar, porque ela conhecia o treinador e tal, e eu fui treinar, jogar futebol. Mas eu só ia lá jogar, né? Para passar o tempo, porque eu também saía de casa, né? Conhecia outras pessoas. Só que chegou um momento que eu percebi que aquilo lá tinha regras. Você tinha que aprender a dominar a bola, tocar, e tinha dinâmica de treino com bola, treino físico, e depois tinha o jogo de futebol mesmo. Eu não sabia que existia aquilo. Eu achei que jogar futebol era jogar uma bola no chão e sair chutando. Não, tem regras e tal. E faltava um goleiro, e um dia ele me chamou pra jogar no gol. Eu não queria. Daí ele ficou meio desanimado, eu falei, poxa, o professor ficou desanimado, vou jogar, vou entrar no gol então. Gente, nunca mais eu fiquei sem jogar futebol, porque todo mundo vinha me chamar, porque eu era goleiro. E eu comecei a ir pros campeonatos e eu era titular na maior parte do tempo. Chegou um tempo que eu comecei a admirar o Tafarel. O Tafarel era goleiro, foi goleiro, você deve conhecer, ter ouvido falar do Tafarel. E aí eu comecei assim me inspirar no Tafarel, eu queria ser jogador profissional. Até que quando eu tinha 16 anos eu percebi que aquilo não era mais pra mim, porque daí eu parei de jogar futebol de salão, fui jogar futebol de campo. E aí a minha estatura, eu tenho 1,77, não era para um goleiro profissional, né? Eu jogava bem, me virava tudo, começaram a me chamar aos poucos para ir para campeonato, disputei campeonato da CBF, representei, fui jogar em estádio, representei minha cidade é, em outros municípios, enfim, né? E aí eu percebi que não era mais para mim. Mas eu tinha um sonho de ser um jogador profissional. E depois que passou essa fase, durante várias vezes eu assistia o Tafarel defender pênaltis na Copa 94, representar a seleção brasileira, descobri que ele foi titular absoluto durante 3 Copas do Mundo. E quanto mais eu pesquisei, mais eu descobri que ele era implacável, que no tempo que ele jogou, outros goleiros admiram ele, outros jogadores profissionais admiram ele. E quando eu olhava ele defender, chegava assim, eu começava até a chorar. Por quê? Porque aquilo me enchia meu coração, era um sonho, né? E quando eu descobri a história dele, eu percebi que tinha muito a ver com a minha história, porque eu também fui goleiro e ele era um jogador que era de uma família de militar, né? E eu também sou de uma família de militar, então existiam aí muitas coincidências, né? Muitas coisas parecidas. Então eu tinha um sonho. Então eu jogava bola, nossa, eu era muito presente no jogo de futebol, gostava muito. Né? Gosto até hoje mais de assistir, não pratico mais. Mas você percebeu que era um sonho?
Então, quando eu comecei a perceber, um pouco antes dos 16 anos, que aquele sonho estava escapando, eu me agarrei em outra utopia, em outro sonho. Eu pedi para minha mãe um violão. E minha mãe falou assim, olha, porque eu já tinha visto gente tocar violão lá em casa, amigos da prima da minha mãe vindo tocar e todo mundo cantando, eu achei aquilo lá maravilhoso, eu queria tocar violão. E eu pedi um violão, ela falou, não, você não vai, eu não vou te dar porque você é fogo de palha, porque você pega isso, daqui a pouco larga, porque fulano já queria, porque quando a pessoa quer demais, não sei o que, não sei o que. E aí um dia minha mãe conseguiu um emprego para mim, eu fui entregar IPTU na prefeitura, peguei o salário, e daí ela falou, ó, você tem que comprar suas coisas, material para estudar, uniforme para a escola, e daí você vai comprar o, o seu violão. E eu comprei o violão, e a música entrou e fez parte da minha vida, enfim, né? É, eu trabalhei com com música como musicista durante 20 anos, dando aula, ensaiando, tocando em banda, banda show, banda de baile, e também fui maestro durante 5 anos de uma orquestra aqui na minha cidade. Então a música foi um sonho, ela me moveu muito, porque ela me ajudou a pagar uma faculdade, ter minha primeira carteira de habilitação, comprar minha primeira moto, comprar meu primeiro carro, era um Fusca, né? E assim, ajudou a custear minha faculdade, por mais que era pública, né? Tinham despesas com transporte, alimentação, material, pagou minha formatura. Então eu tenho muita gratidão pela música, né? Porque ela assim me trouxe até aqui. Mas isso só foi possível porque eu tinha sonho. Primeiro eu queria muito ser jogador de futebol. Já quis ser advogado quando eu era criança. Eu queria ser professor de educação física. E depois eu queria ser goleiro de futebol. Depois eu me tornei musicista. Na música eu encontrei muita coisa bacana porque eu percebi que na música dependia mais de mim do que dos outros. Enquanto no futebol dependia de técnico, de me chamar, e de convite e um monte de coisa. E na música eu percebi que dependia muito mais da minha auto-performance, do meu empenho, de tocar, de treinar. Claro que depende dos outros também, mas depende muito de mim. Então a música foi um divisor de águas na minha vida, eu sou muito grato por isso, né? Porque a música, ela realmente fez a diferença na minha vida. E eu tinha uma utopia de querer tocar. E, gente, por que eu tô falando de sonho, de utopia? Porque quando eu olho para trás, eu vejo que era impossível tocar. Mas era impossível por vários fatores. Eu sou de uma família que não tem musicista, pelo menos os meus pais. O meu avô parece que tocava um pouquinho de violão. E aí o que acontece? Então eu não tinha irmãos, eu sou o irmão mais velho, meus primos não tocavam, meus tios não tocavam, meus avós, eu não conheci nenhum dos né, do meu, dos meus vovôs, né? Conheci só as minhas avós. Então assim, eu não tive contato com música dentro da família. E os meus amigos, a grande parte, não tocava violão, né? Um ou outro que arranhava o instrumento. Então assim, eu não tive uma vivência musical na minha infância, a não ser por brinquedos musicais e tal. Então era impossível. Eu não tinha instrumento, eu não tinha professor, eu não tinha influência. Eu tinha o quê? Só o sonho e a utopia de tocar um instrumento, né? E hoje eu olho para trás e vejo que realmente eu não tinha noção de nada. As poucas coisas que eu tinha era discos de música clássica que minha mãe tinha em casa, que eu olhava só porque eu não escutava, porque eu achava que lá muito distante, né? E um LP do Raul Seixas que eu ficava escutando. E fitas cassete de música sertaneja que os meus tios me emprestavam e tal. Era a única referência que eu tinha. E eu tinha um sonho tão grande, e quando eu percebi que eu não ia conseguir um instrumento, que ninguém ia me ajudar na época, eu peguei um pedaço de madeira e desenhei o braço do violão. Eu vou citar um exemplo, eu não tenho mais ele aqui, né? Mas eu peguei um pedaço de madeira, imagine só esse pedaço de madeira, e desenhei os trastes, as cordas com um lápis, e peguei emprestado uma revistinha do amigo meu de música e fui lá e xeroquei uma música do Zezé de Camargo Luciano, outra do Leandro Leonardo, e eu coloquei ali a música e uma do Raul Seixas, e coloquei em cima da mesa, e eu olhava os acordes e ficava desenhando os acordes aqui, só em cima da madeira, assim ó, aqui ó, sol, dó, ré, sol, né? E eu ficava fazendo assim ó, e ficava imaginando a música. Gente, quer utopia mais utópica do que essa? Não tinha instrumento, não tinha nada, eu ficava imaginando. Muitos anos depois eu descobri, lendo aquele livro da Lei da Atração, que você precisa imaginar, que você já tem. Eu achava isso uma frescura. Eu falei, é só coisa de livro para vender livro.
Mas inconscientemente eu percebo que eu fiz isso lá. Porque eu pensava assim, eu não tenho um violão, mas quando eu conseguir um violão, eu vou mostrar para as pessoas que eu já sei sem instrumento, que daí eu quero ver elas falar que é fogo de palha. E eu ficava pá, 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 até que eu consegui meu primeiro violão. E daí depois comecei a tocar sozinho, aí comecei a patinar, e depois consegui mais um estágio para entregar IPTU, comecei a pagar aula, depois comecei a trabalhar e daí comecei a fazer aula com professores. Né? Aí depois eu vim aprender a tocar o instrumento. Né? Então assim, percebeu que é uma utopia? Eu ficava imaginando e tocando, imaginando e tocando. Isso foi o suficiente porque assim, a vida entende quando teu sonho ele é legítimo, ele é verdadeiro. Sabe, a fé move montanhas? Gente, eu aprendi a tocar um instrumento. Depois eu comprei uma viola. Depois eu comecei a me envolver com pessoas que tocavam. Quando eu vi, eu estava no grupo de jovens querendo tocar. Muitas vezes eu era deixado de lado porque eu não era uma pessoa conhecida. E eu montei minha primeira banda, não sabia nem tocar nem cantar direito, e era deixado de lado. Daqui a pouco mudava de banda, até que chegou um momento que eu comecei a fazer aula com um músico um pouco melhor, mais conhecido. De repente eu substituí esse músico e entrei na minha primeira banda profissional. Eu lembro que eu ganhei tanto dinheiro no meu primeiro mês de música que eu paguei minha carteira de habilitação, fiz uma carteira de carro e moto à vista, né, com o dinheiro da música. Então assim, percebeu? Mas quando eu entrei na primeira banda, era resultado justamente de eu ter ficado ali, ó, fazendo aqueles acordes naquele pedaço de madeira e, e a partir daquilo o meu cérebro já entendeu que era possível. Mesmo eu não tendo instrumento, não tendo professor, não tendo instrução, não sabendo nada, não conhecendo nenhum músico, né? E quem diria, isso aconteceu no ano de 1998, tá? Em 2006 eu estava montando minha primeira banda profissional mesmo, né? E depois essa banda foi crescendo, começou a fazer turnê fora do estado. Depois eu montei uma orquestra que fez turnê até na Argentina. Então assim, quando eu cheguei lá na Argentina, que eu toquei para os argentinos, quando eu vi a banda que eu mesmo montei indo para o Mato Grosso, né, quando eu fui tocar para São Paulo, toquei no Paraguai, em várias cidades do Paraná, em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, naquele momento eu comecei a me lembrar de quando eu comecei a tocar. E aí eu percebi que os sonhos, eles são muito fortes. E eles movem montanhas mesmo. Porque se você olhasse, eu lá com a dona da minha própria banda, que tinha ônibus, que tinha dançarina, que tinha empresário, que tinha sociedade, que tinha folha de pagamento, que tinha empresa, né? Quer dizer, ela gerava renda. Uma orquestra com 25 violeiros, eu dando aula 30, 40 alunos por semana. Poxa, como é que eu cheguei nesse resultado? Era impossível, se você for ver a minha trajetória musical até lá os meus 14, 15 anos. Mas eu era movido muito pelos sonhos. É claro que muita coisa também não foi conforme eu queria. Eu me frustrei outras pessoas porque eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, né? Como, por exemplo, esse curso maravilhoso que eu estou compartilhando com vocês. Mas eu quero que vocês percebam que o que moveu foi justamente aquele pedaço de madeira que eu desenhava e tocava mesmo sem sair som, né? Porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar um violão, tá? Aqui, de um pedaço de madeira aqui, ó. Pro teu cérebro, você tá tocando igual. Mesmo não tendo público, mesmo não tendo plateia, você está tocando, o teu sonho já está acontecendo. Então é muito importante você aprender a elaborar e montar os seus sonhos, porque é isso que vai mover você em direção aos teus objetivos. Quando eu estava fazendo aqui o acorde, eu jamais imaginei que eu ia ser dono de uma banda, que minha banda ia fazer turnê, que eu ia ganhar para isso, que eu ia ter contratante, que eu ia ter responsabilidade e várias outras coisas. Isso tudo por conta do quê? Por conta de eu ficar sonhando num pedaço de madeira. Então hoje quando eu olho pessoas tocando pandeiro numa bacia, é alguém já tocando. Quando eu vejo pessoas ensaiando uma palestra, ele já está palestrando. O cérebro não sabe distinguir a diferença, muitas vezes, do real para o imaginário. Ele só percebe o que você está fazendo. Quando você atrai, é só um detalhe que acontece na tua vida que você atrai tudo que você quer. Por isso, gente, eu quero dizer para você,
Da mesma forma, quando eu comecei a estudar terapia, eu olhava a minha professora e eu dizia, eu quero ser igual a ela. Já tinha acontecido, né? É claro, né, que tem muita estrada, muita coisa para acontecer, mas eu me recordo, vou contar uma história. Quando eu fazia os meus primeiros cursos de constelação, eu não tinha dinheiro para pagar um curso de constelação. Você sabe por quê, gente? Curso de constelação tem custo, não é barato. Né? Eu não estou dizendo que é caro, mas estou dizendo assim, que existe um investimento. E a professora, quando olhou eu por ali, né, ela percebeu que eu tinha uma vontade de estudar aquilo. Né? Não só para dizer que sabia, mas eu tinha vontade e, na verdade, eu precisava mesmo, porque eu precisava evoluir. E ela falou, Diego, você não quer vir aqui tocar no lançamento do meu livro? Quanto que você cobra? Eu falei, olha, eu nunca fiz não sei que cachê que para tocar num lançamento de um livro. Daí ela, muito experiente, né, e com muita sabedoria, ela disse assim, você não quer vir tocar aqui no lançamento do meu livro? Que você paga a sua passagem, vem e toca. E em troca, eu te dou um módulo de constelação. Eu falei, poxa, né, vou fazer um módulo com uma pessoa que já tá no segundo livro, que já é best-seller, poxa, claro que eu quero. E eu cheguei lá, fiz o módulo e fui embora. Ela já, Diego, vem cá estudar, mas eu não tenho não, paga a tua passagem. Gente, foi tudo meu dinheirinho que eu dava aula para pagar a passagem para estudar com essa pessoa. E quando eu ia estudar, como eu trabalhava, e, enfim, né, e aí, por exemplo, eu não podia ir com um dia de antecedência, então eu embarcava no ônibus às 10 horas, pelo sonho de estudar. Passava a noite inteira no ônibus, chegava lá às 6, 7 horas da manhã. Quando eu tava, o módulo começava às 8, 8 e meia da manhã. E eu tava lá, de repente eu dormia. Chegava a roncar, tinha pessoas que me acordavam, né? E tinha uma das estudantes do curso que falou assim, eu não sei o que esse rapaz está fazendo aqui, porque esse cara nunca vai ser terapeuta. Porque olha as roupas que ele vem, né? Porque eu sou de uma família humilde, né? E olha o jeito que ele vem, nossa, não sei nem por que ele está fazendo aqui. Gente, eu lembro que um dia eu escutei isso, as pessoas comentando isso, eu senti no meu coração uma dor de exclusão, e eu lembrei, falei, cara, eu nem tinha instrumento e me tornei um músico, eu vou me tornar um terapeuta, mas um bom terapeuta. Eu recordo que um ano depois eu estava dando curso, eu estava dando workshop e atendendo, e essa pessoa veio e fez atendimento comigo e me pagou o atendimento e eu ajudei essa pessoa. Por quê? Por causa dos meus sonhos. Porque eu falei, não é possível uma pessoa que trabalha, uma pessoa que perde noite de sono, uma pessoa que não é o dinheiro que vai me fazer, assim, se eu não ser um terapeuta, nem que demore um pouco mais. E no fim, eu consegui resultados assim muito mais rápidos do que essa pessoa. Não estou querendo dizer que eu sou melhor que essa pessoa é pior do que eu. Ela é muito boa terapeuta e eu respeito ela. Mas você percebeu que não é o dinheiro, não é a sua roupa, não assim a quantidade de livros que você leu, é muito dos teus sonhos, da tua história pessoal. Essa é a mola que vai te impulsionar para você chegar onde você quer. E nada, eu acredito que mais honesto do que eu partilhar minha história com vocês. A história que eu queria ser um jogador de futebol, que isso me ajudou muito a superar muitos traumas. A história que eu queria ser musicista e eu não tinha instrumento, né? Porque uma coisa é você querer e as outras pessoas ninguém acreditar em você. E isso também não é empecilho. Se alguém não acredita no teu sonho, você precisa acreditar em você. Por quê? Não é por causa de autoestima, é porque isso é o que existe de mais forte em você. Você acreditar em você. E principalmente porque funciona. Eu não estou querendo provar para você. Eu só estou querendo dizer que isso funciona. Isso funcionou para mim e eu estou compartilhando com você. Então, antes da gente ir pro curso, gente, reflita um pouco sobre as tuas superações, sobre os teus verdadeiros sonhos, de quando você era criança, você queria ser jogador de futebol, você queria ser modelo. Tem muitas mulheres que gostariam de ser modelo, outras queriam ser atriz, outras queriam ser cantoras. Gente, o sonho não morre. E ele é o que te mantém em pé, te mantém vivo, suas utopias, e isso é o que realmente pode te impulsionar a ser um terapeuta, ser um empresário melhor, um pai melhor, um filho melhor, ter uma família bacana e bem melhor, né? Conquistar sua Ferrari, o seu Porsche, a sua casa na praia, seja lá qual for a sua meta. Mas eu dei esse exemplo porque isso funcionou para mim, né? E eu me lembro que depois que essa pessoa falou isso, eu saí no livro dessa escritora, né? Então assim, eu tive assim experiências muito bacanas, né? E creio que vou ter muito mais experiências bacanas e você também tem muitas experiências bacanas que já experimentou e vai experimentar muito mais, tá? Mas
De nada vale o conhecimento se você não sabe quais são os seus sonhos. Então eu queria ser jogador de futebol. Eu quis ser advogado, quis ser professor de educação física, quis ser musicista. Eu tinha um sonho de ser o Almir Sater. Eu deixo eu contar uma história. Eu queria ser igual ao Almir Sater, então eu estudava as músicas do Almir Sater. Teve uma música do Almir Sater que eu fiquei 5 anos estudando. Eu demorei 5 anos para tocar ela, porque era um instrumental de quase 6 minutos. Fui estudar fora com professores, que assim, violeiros assim de ponta. Então assim, o que eu ganhava em um mês dando aula, eu pagava, ia em 1 hora de aula com esse professor, para eu aprender, né? Então eu tinha muitos sonhos. É o sonho, o coração de estudante, né, de querer estudar e aprender. E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, sobre sonho. Eu tinha um sonho de ser igual ao Mir Sater, então eu estudava as músicas dele e tal. E eu nunca contei isso pra ninguém, eu simplesmente estudava e tocava, montava orquestra e tocava em banda e tal. Um dia eu conversando com um amigo meu, um aluno meu, aliás, nós estávamos numa choperia e ele falou assim: Diego, eu vou te falar uma coisa, cara, eu admiro você. Eu falei: muito obrigado. Ele falou: pra mim, sim, os dois melhores violeiros que existem do mundo é primeiro o Almir, depois você. Ele falou isso, eu falei: nossa, parece que ele leu meu pensamento. Por que ele falou isso? Porque eu tinha comunicado esse sonho para ele de alguma forma, de forma inconsciente. Ele falou: para mim é o Almir e você. Então ele estava já me colocando lá perto do Almir Sater, né? Então é importante que você tenha sonhos e tenha suas referências também para que você possa chegar lá, tá? Então, gente, gratidão pela sua atenção, tá? Espero ter contribuído com essa minha experiência. Se você quiser compartilhar a sua experiência aqui no curso, fique à vontade. Quiser mandar um vídeo, mandar um áudio ou escrever, será muito bem-vinda e muito bem-vindo o teu sonho, a sua utopia, tá? E lembre-se, são os seus sonhos, metas e utopias que vão mover o seu conhecimento, a sua força, a sua energia, a sua vontade, a sua assertividade, tá? Espero ter contribuído. Um grande abraço e bom curso para todos nós!